Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus seja com cada coração. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Comunhão, pregada em 1962, conectá-la com o primeiro selo e falar a respeito do tempo da reclamação, logo depois que o Cordeiro de Deus deixou o trono de intercessão, porque quem intercede por nós, ou quem intercedeu por nós, é o Espírito Santo, e ele então desce, veja, agora para cumprir os seus dias de Filho do Homem, através do ministério de Apocalipse 10:7. Vem agora para revelar os mistérios que estavam escondidos, logo depois que terminou a intercessão, para juntar a igreja ao redor da palavra. Veja, porque a palavra é Jesus Cristo e o corpo de Cristo é formado pela palavra. Então, depois de fazer a sua obra mediadora, ele vem agora para aplicar seus direitos de redenção. Veja, e a primeira coisa que ele faz é reclamar a sua igreja para se juntar ao seu lado. Veja, se juntar ao lado da palavra, porquanto Jesus é a palavra. Então o Espírito Santo desce naquela nuvem em 1963. O profeta disse que o Espírito Santo vivificou nossos olhos para ver sua vinda. Veja, ele vem primeiramente aos seus servos, os profetas. Veja, e a igreja passou por um período de 40 anos, aguardando que se cumprisse Apocalipse 10, verso 8. Veja, quando cumpriu-se o tempo, veja, o Cordeiro agora, o Espírito Santo, veja, a Bíblia fala, e tornou o anjo a falar comigo. Então teve um período de silêncio, veja, durou quase meia hora, porque esse é o período de Apocalipse 8, verso 1. Terminando esse período, veja, agora o nosso parente redentor, Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo, vem para revelar a sua palavra ao seu povo, a fim de reunir a igreja num corpo, a fim de trazer a fé para o arrebatamento. Veja, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, veja, a partir do verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, veja, o Espírito Santo, Jesus Cristo, veja, toma posse do livro de redenção, do título de propriedade, o livro que contém o decreto, que estão contidas as leis de redenção. E ele desce agora para revelar, veja, os seus segredos para a sua igreja, a fim de prepará-la para o arrebatamento. Porque é necessário, veja, a abertura da palavra para trazer a igreja a uma condição de ser mudada, transformada. Porque disse o profeta, sem a revelação desses 7 trovões, nós não temos material para mudar a noiva, para transformá-la. Tinha-se material para a cura divina, porém não para transformá-la. Veja, ele disse que seria necessário a revelação desses 7 trovões para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. Está na mensagem do primeiro selo, parágrafo 75. Veja, e então virão 7 trovões misteriosos. Cada um desses 7 trovões são as 7 vozes dos 7 selos. Veja, trazendo a revelação dos mistérios escondidos. Veja, 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Veja, porque o livro estava escrito por dentro e por fora. Veja, por fora é aquilo que seria revelado através do ministério do 7º anjo. O que seria revelado através da mensagem
dos 7 selos, ou seja, o abrir da palavra. Veja, isso mesmo, e creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Veja, porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Veja, o profeta está fazendo uma confissão do grau de entendimento que ele tem da palavra. Ele já havia percorrido o mundo 7 vezes com somente crer, e ele sabia que com Marcos 16 apenas havia fé para a cura, porém não fé para sermos transformados. Então veja, seria necessário a revelação completa da palavra para a transformação, para o arrebatamento. Veja, porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo, disse ele. Há algo, temos de avançar. Por isso Paulo falou em Hebreus 6, que deveríamos deixar os rudimentos e caminhar para a perfeição. Veja, nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para sermos mudados no momento e ser tirados desta terra. Veja, e vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Então veja, por isso que até agora os crentes de todas as eras não puderam alcançar essa fé de arrebatamento. Não era tempo ainda. Mas agora, com a abertura desses misteriosos 7 trovões, veja, aquilo que não estava escrito, mas que seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Veja, que declaração importante. Agora veja, nos dias em que a mensagem foi pregada pelo profeta, veja, ele disse em várias mensagens, veja, o Cordeiro ainda está no trono. Mas veja, logo após sua morte, passa-se um período de silêncio, onde nada mais foi revelado para a igreja. Mas em Apocalipse 10:8, veja, depois de 40 anos, lá por volta de 2002, 2003, 2004, o Espírito Santo começou a se mover ao redor do mundo e inspirar homens para tomar o livro e comer o livro. Veja, e à medida que eles comeram a palavra, eles agora estavam aptos para continuar o ministério do Espírito Santo. Veja, logo após a partida do profeta, não para trazer outra mensagem, não para interpretar a mensagem, não para melhorar a mensagem. Isso é impossível. A mensagem já está revelada. O que ela carece é de revelação. Então, logo nossos olhos são abertos pelo Espírito, nós vamos ver quão precisa, quão exata, quão clara e quão perfeita é a mensagem pregada por William Branham, que está em nossas mãos. Veja, então o anjo disse a João, depois que ele comeu o livro, foi doce na boca, amargo no ventre. Ele disse agora, reprofetiza para povos, nações e línguas. Então veja, a segunda cavalgada. Veja, o profeta falou a respeito dessa segunda cavalgada. Não seria ele, mas seria sua mensagem. O Espírito Santo tomando a palavra e levando-a aos corações dos eleitos que já estavam sobre a terra, quando a palavra foi revelada pelo Espírito. Veja, nos dias do Mombrana, o Cordeiro ainda estava no trono. Mas veja, passaram-se 40 anos. E agora veja, os nomes, veja, ele ficou lá intercedendo por cada nome, cuidando de cada nome. Quando esses nomes já estavam na terra, a palavra então começa a ser aberta ao redor do mundo e tem chegado até nossos corações, graças a Deus. Veja a mensagem do primeiro selo, parágrafo 59. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. Veja, e enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Veja, perfeitamente, isso é predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência. E ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse,
mas por sua presciência, diz o profeta. E ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda, veja, sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Por isso nós estamos entendendo o que o Espírito tem feito nos últimos anos, abrindo-nos o entendimento para compreender a palavra. Tudo já está pregado, tudo já está revelado na mensagem. Nós estávamos apenas aguardando o tempo em que o Cordeiro deixasse o trono de intercessão e ele desceria para tomar a mensagem e pregá-la. E à medida que a mensagem chegasse ao coração eleito, veja, os nomes seriam manifestados. Porque Deus não poderia ser injusto, sair pela terra dizendo esse é salvo, esse é não salvo, esse é salvo, esse não salvo. Não, esse não foi seu plano. O plano dele foi estabelecido em que ele sabia quem creria e quem não creria. E ele sabia quais rejeitariam a mensagem e quais aceitariam a mensagem. Por isso ele pôde predestinar. Deus não é injusto. Ele seria injusto se saísse assinalando as testas das pessoas e rejeitando um e aceitando o outro. Não. Veja, mas ele sabia quem creria. Por isso a mensagem foi pregada. Veja, o anjo tornou a dar uma segunda cavalgada. E a mensagem foi pregada outra vez, nos 4 cantos da terra. Veja, nessa segunda cavalgada, o anjo abrindo o entendimento, porque ele não poderia, veja, estar intercedendo e aqui fora trabalhando para abrir o entendimento do povo. Veja, isso é algo muito importante, mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. A partir de então, quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal. O que está acontecendo hoje no mundo, com as pragas que estão caindo. Tivemos agora recentemente a praga da AIDS, gripe aviária, gripe espanhola, agora a Covid-19. Veja, e vieram várias mutações, e por aí vai, e mais pragas estão por vir, logo crise econômica, logo desabastecimento, logo a fome. Veja, bestas feras invadindo as cidades, destruindo as fontes de água. O trono agora é um tribunal. Que Deus nos ajude, amados. Ai daquele que estiver fora de Cristo. Agora, note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro de selos. O livro de selos, ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. Por isso, meu irmão, é que a mensagem está chegando ao seu coração da forma que está. Você não a está rejeitando, você está gozando dela. É vinho novo, é trigo, é azeite. Veja, seus olhos estão abertos, a palavra lhe foi revelada e você está se enchendo do Espírito Santo a cada dia. E aí é onde nós estamos. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.